João Amorim, vou fazer uma brincadeira com você que eu não resisto. Agora eu vou pedir para você tirar o óculos um pouquinho, porque você fica completamente... Olha só como é que fica o João Amorim. É meio um lado Clark Kent, assim. Você fica outra pessoa, rapaz. Ó, eu se tirar o óculos, eu fico a mesma coisa. Não. Você fica diferente também. João Amorim, olha, a gente está tentando aqui destrinchar um pouco mais essa situação. Agora assentou um pouco mais daquele momento da manhã. Quando você veio conversar, o Bolsonaro nem tinha feito discurso ainda. Estava começando Malafaia, então, se eu não me engano. Você foi o primeiro ou foi o segundo? Ah, não, desculpa, você foi na hora do Malafaia, você foi o terceiro da parte da manhã. Alguma novidade, assim, você atentou para alguma questão? Por exemplo, eu acho que essa do Malafaia é realmente assim, delicada, né? Ele citar o Gilmar e o Mendes e o Alexandre de Moraes no tempo em que o Alexandre e o Gilmar eram antilulistas, antipetistas e diziam atrocidades sobre Lula e sobre o PT. Boa tarde, Conde. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem, que estão acompanhando essa live maravilhosa. Eu mesmo, fora do ar, eu acompanhei tudo. E aí, óbvio, dei um tempinho para escutar as falas, para me inteirar das coisas. A gente tem que lembrar algumas coisas importantes, Conde. Primeiro, a coisa mais... padrões mentais não se mudam da noite para o dia, nem nada. Então, assim... o que o Silas Malafaia fez, né? É comum, você é especialista em linguística, em análise de discurso, em comunicação, então, né, você sabe muito bem disso. Não foi nada que nós não fizéssemos e que nós fazemos todos os dias, né? Então, essas figuras que estão na política brasileira há muito tempo, elas têm uma flutuação nas mais diversas faixas do espectro político, né? São figuras que ascendem ao topo da cadeia alimentar política, né? Porque são seres políticos também, né? O Supremo é um tribunal em que se chega por indicação política, né? Enfim, onde se costura, inclusive, a avaliação, a arguição no Supremo, no Senado, etc. Né? Agora, eu acho que uma questão pontuada pelo Mauro é crucial, né? É a questão de você ter as provas. Diferentemente do que aconteceu no processo, na condenação do presidente Lula, né, no esquema Moro, Dallagnol, Lava Jato, etc., né, você tem uma abundância de provas em diversos temas, em diversos processos, né, hoje em dia, não só na questão dos ataques antidemocráticos, nos ataques à democracia, às urnas eletrônicas, na tentativa de golpe, você tem a questão do descaso na pandemia, você tem a reunião com os embaixadores, você tem todo um não fazer que produziu uma série de provas, um desgoverno que produziu uma série de provas, né? E aí sim, eu acho que a importância das provas num tribunal como o Supremo Tribunal Federal, que tem um viés político, é inegável, e com isso não estou dizendo que todas as decisões do Supremo são tendenciosas, mas à medida que a temática ela é uma temática forte, importante, e há robustez probatória, a avaliação política, o tendencionismo político, ele acaba sendo diminuído, porque você tem aí um paradigma fixo que é a lei, que é a Constituição, etc. Né? Agora, nós não podemos esquecer também que os ministros do Supremo foram indicados por presidentes de vieses e matizes políticas diferentes. Então, há um embate político dentro do Supremo também, há um embate de vaidades dentro do Supremo também, né? Há o histórico de rivalidades dentro do Supremo, basta a gente lembrar como eram os embates entre o ex-ministro Joaquim Barbosa e o Gilmar Mendes, quando o Gilmar Mendes era presidente do Supremo. Aliás, né? O Horta falou uma coisa aqui que eu não tinha atentado ainda. O Supremo está se dividindo em dois. O Roberto Barroso abriu uma dissidência agora. Por isso que eu mencionei o Barroso na minha fala de manhã. Uhum. E por isso que eu recordei que o Barroso foi uma das principais vozes condutoras do argumento da possibilidade de prisão antes da sentença definitiva, ao arrepio da Constituição, né?
Então, vejam, a questão dos ministros terem relações políticas ou serem de espectros políticos ou indicados por políticos não é tanto o perigo. O perigo é quando os ministros do Supremo resolvem jogar para a opinião pública. Quando um poder contramajoritário resolve ser um poder majoritário para que os seus integrantes fiquem bonitos na foto. Esse é o grande risco. E foi o que aconteceu na época em que o Supremo criou aquela decisão esdrúxula, inconstitucional, rasgando a Constituição, da possibilidade de prisão em segunda instância, ou após a decisão em segunda instância. Hoje, com o afastamento dos desembargadores do TRF, o CNJ indicou que havia conluio até na segunda instância. Né? Então, assim, você mencionou agora há pouco a fala do ministro Padilha. Numa sociedade disfuncional, numa sociedade desigual, como a sociedade brasileira, e numa sociedade circunstancialmente disfuncional, como nos últimos anos nós temos visto a sociedade brasileira, é no mínimo temerário você falar que as coisas estão funcionando como deveriam funcionar, que as coisas estão correndo normalmente. Eu achei um escárnio do... Pois é, e veja, é como se de repente a gente aceitasse uma figura como, né, o agora já, né, afastado da cena política Paulo Maluf, botando a mão no seu ombro e falando: eu gosto do Gustavo Conde, eu concordo com o Gustavo. Ou seja, é uma coisa totalmente fora da curva. Né? E aí é preciso tomar cuidado, porque hoje, se nós hoje batemos palmas para falas do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes, se nós batemos palmas para esse inquérito, esse processo que o Alexandre de Moraes está levando a cabo, né, defendendo as instituições democráticas, a gente não pode esquecer, né, que é ótimo, porque eles estão falando o que a gente falou, né, mas veja, não está muito longe da nossa memória a mudança de posição do Supremo. O Supremo, até determinado ponto do governo Bolsonaro, fez vista grossa, fez ouvidos moucos, né? E quando, sobretudo na pandemia, e é preciso que se diga, a situação, o morticínio na pandemia não foi pior porque o Supremo tomou decisões corretas, tá? Mas veja, nós estamos chegando num ponto em que essa briga de torcidas, essa briga de vaidades, essa briga de egos, e o pior, essa briga de verdades está se instalando no Supremo, né? E agora, diga. Não, eu ia só falar que a gente está ainda vivemos a questão da pós-verdade, quer dizer, é uma disputa de verdades, né? É uma coisa infernal, né? E aí, veja, e eu não consigo dissociar isso da contaminação da realidade fática pelo mundo virtual. Os algoritmos, eles não fazem... Quando a gente fala, estamos falando para a nossa bolha, nós não estamos mais falando para a nossa bolha, numa bolha coletiva, nós estamos falando para bolhas individuais. Os algoritmos hoje estão num grau de perversidade, num grau de controle, através dos dados que nós compartilhamos até sem saber, né, ou por falta de paciência, ou por ansiedade, ou por vontade de participar de determinado site, etc., ou de determinada comunidade. A gente nem lê os termos de uso, a gente vai lá e aceita cookies, aceita isso, aceita aquilo, aceita os termos de uso, etc., né? Que hoje a verdade ela é entregue pelo algoritmo formatada numa versão palatável para o que você quer entender. E não mais para o que um grupo quer entender. Pois é, eles lidam... Passou um gato aí. Passou um gato aí. Eu tô aqui segurando. Deixa o gato. Olha só, eu estava até preparando aqui, porque o João Amorim, ele não tem casa própria, então ele mora de favor, né? Na casa de 5 gatos, né? 5 gatos. Estão aqui, ó. São aqui as minhas crianças. Do João Amorim. João, fala o nome de cada um aqui, da esquerda para a direita. De cima para baixo. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Fubá, Amora, aí desce esse cinzentinho é o biricutico, o branco é o tapioca, e na parte esquerda embaixo, a mãe do biricutico, que é a Tiquinha, a Tica. Eles são lindos, olha só, todos comendo ali juntinhos. Todos juntinhos. Que bonito, só comem juntinhos.
Só comem juntos, todos eles juntos. Mas você tem 2 que ficam me dando ordens, que são os... ficam lá miando e falam, põe a ração agora. Põe né? a ração Tira agora. a ração Você agora. sabe que o pessoal da esquerda mais raiz aqui, que acompanha aqui, e a gente tem muita identificação, eles reclamaram, falaram, esse negócio de pet, pequeno burguês, não é isso, né, o João Amorim? Não. Puxa vida, né, gente? Não. A gente precisa ter um senso de humor também, né? A esquerda não pode ser assim, ficar aquela coisa... O senso de humor e o senso de amor também. Senso de amor, claro. Né? A vida já é bruta demais, a luta social já é bruta demais, a gente precisa ter ternura. Já dizia o nosso amigo Ernesto Guevara, né? A gente tem que endurecer, a gente tem que lutar, mas sem perder a ternura. Sempre. Ô, Amorim, fala para mim, eles dormem com você? 3 deles dormem sim. Pergunta indiscreta, né? 3 deles dormem sim. Sempre são algum, nunca todos, né? Nunca são todos. Não, ainda bem, né? Porque senão não me cabia na cama, né? Desse tamanho todo, não me cabia na cama. Mas eles dormem e cada um tem o seu lugar na cama. Então, assim, se eu ouso no meio da noite invadir o espaço deles, eu sou devidamente alertado. Tem gritaria. De que ali não é o meu lugar. Aí, João Amorim, ai, que delícia esse papo aqui. Deixa eu ir para o bate-papo, João Amorim, que daqui a pouco eu quero também trazer mais uma informação para você. Vamos lá, vamos trazer aqui o Robson Bob Sobreira. Trump é doido, mas é satanista, como toda oposição. O Trump não é satanista, satanista era o Temer, né? Esse sim, né? Eu acho que ele era de carteirinha ainda, de atestado, né? Mark Lemes, Lula precisa se livrar urgentemente de Paulo Pimenta e Rui Costa. É incrível quanto são incompetentes. Não adianta Lula ficar fazendo piada com o Lira. Eu acho que o Lula... o Nassif um dia falou para mim assim, o grande defeito do Lula é a sua lealdade. A grande qualidade e o grande defeito. Ele fica com... Né, ele tem... Lhe custa muito caro. Lhe custa muito... Essa lealdade do presidente Lula para com os que ele conhece há muito tempo e que ficaram ao seu lado em momentos difíceis. Sim. Né? Acaba lhe custando muito caro, porque é isso, a gente acaba atribuindo às pessoas qualidades que nós temos. Né? E aí é a questão da expectativa, é a questão de você achar, não, mas a pessoa não faria isso comigo. A gente não sabe. Mas né? o Rui Costa, eu posso dizer, não ficou do lado no momento mais difícil. O Pimenta ficou. O Pimenta ficou. O Rui Costa está preocupado com a Bahia. Sim, e eu tenho, inclusive, relatos pessoais aqui que atestam isso. Mas ele está lá, enfim. A gente vê que ele se esforça, né? Tal. Mas é complicado. A Casa Civil ela já foi um cargo, né? Já foi um lugar em que você fazia articulação. Agora você faz... toma lá da cá mal feito. Desculpa, mas é o que a gente vê. Eu não sei se você... Né, não, se eu concordo. Eu me lembro da Casa Civil, não só no primeiro governo Lula com o Dirceu, mas eu me lembro da Casa Civil, do papel da Casa Civil, por exemplo, na época do Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, sabe, que tinha efetivamente uma articulação concreta, né? Estou tentando lembrar o nome do ministro. Eu não vou lembrar. Pedro Parente, não? Pedro Parente, talvez. Pedro Parente. Foi um ministro da Casa Civil do Fernando Henrique. Agora, o que a gente tem que lembrar também é o seguinte, e assim, óbvio, pela própria figura que o presidente Lula é, figura histórica, importância mundial, a própria figura pessoal do presidente Lula, é óbvio que ele é o aglutinador, ele é o amálgama das forças progressistas, etc. Mas veja, quando a gente fala, olha, precisa cortar, inclusive, esses laços com pessoas extremamente proximais, né? Eu acho que a gente deveria, enquanto bloco progressista, pensar também que tipo de construção política nós estamos fazendo, ou mais importante, nós não estamos fazendo. Sim, a responsabilidade é nossa. O Horta falou uma coisa agora há pouco, importante, mas tem uma parte da esquerda que é contra a greve. Tal. A gente não pode esquecer que o lupenzinato, o Lupen, ele não é só uma figura teórica e ele não é só uma exclusividade da direita. E justamente por conta do Brasil ser, por uma característica da própria formação histórica brasileira, por uma característica da condução da política brasileira nos últimos 30 anos, praticamente, ser essa coisa volátil, né? Ser essa coisa maleável, né? Muitos até brincam que no Brasil, a exemplo do romance do Lampedusa, da frase do romance do Lampedusa, as coisas mudam, a oligarquia diz, é preciso mudar para que nada mude, então as coisas mudam, mas na verdade as relações
de poder, as relações de concentração, as relações oligárquicas e as famílias oligárquicas, as pessoas oligárquicas continuam sendo as mesmas, né? A gente tem que pensar nisso, é essa construção, porque a esquerda gosta de falar, não, agora nós estamos no poder, agora a coisa vai para frente, agora nós somos progressistas. Só que não, né? Você não Ainda pode mais pelas características dessa frente. E um governo formado ou montado com uma frente amplíssima, né? Esses dias eu li uma reportagem e eu fiquei refletindo sobre isso. Um ministério de frente ampla acaba revelando o quê? Acaba revelando cada um por si. Você tem ministérios que você não escuta falar, literalmente, mas eles estão funcionando. E eles estão funcionando mediante uma determinada condução, uma orientação política, que não necessariamente pode ser a mesma orientação política que vem do Planalto. João Amor, que camiseta que você está usando hoje aqui? Que ele sempre tem umas camisetas legais. Essa acho que eu conheço, é Palestina, né? Palestina, Free Palestine. Eu tenho priorizado usá-la nas nossas lives, no 11 News, etc. Sem dúvida nenhuma. Né? Bateu saudade agora da FEPAL, o Walid Rabah. Que você conhece, sim, que é o presidente da FEPAL. Maravilhoso. Gabriel Bastos, Padilha está colocando panos quentes na polêmica. Tudo bem, mas tem que ser um paninho quente bom, viu, Gabriel Bastos? Não pode ser paninho quente, né? Meia boca. Regina Fernandes, Lula trabalhando não tem tempo para manifestação. Isso é incrível, né? Eu peguei esse comentário porque o Bolsonaro só fazia manifestação, ele não trabalhava, né? Ele não trabalhava quando era presidente. Ele só fazia motociata. Motociata. O Lula trabalha, né? Tem essa diferença. Roberto Marmo, 1 milhão em Copacabana. Sim, 1 milhão de drones, né? Tinha mais drone que gente. Tinha mais drone no ar, eu vi isso também. Né? Mais drone que gente. E o Capilé tá dizendo, Zé Dirceu tá lembrando aqui como o Zé Dirceu foi o ministro da Casa Civil, muito importante, embora ele tenha ficado 2 anos só, porque foi 1 ano, né? Um ano e meio quase, foi 1 ano e meio quase, que aí veio a questão, a denúncia dos Correios, aí começou o desgaste dele. Robson Bob Sobreiro, o STF vai prender o pistoleiro Moro por incompetência. Deixa eu ler aqui, eu coloquei na legenda, mas eu vou precisar melhor aqui o dado do público, né? O ato convocado pelo ex-presidente Bolsonaro na praia de Copacabana na manhã desse domingo contou com a presença de 32.700 pessoas. Cálculo é do Grupo de Pesquisa Monitor do Debate Público da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, coordenado por Pablo Hortelado e Márcio Moreto. A margem de erro é de 12% para mais ou para menos. O público da Aura Carioca equivale a cerca de 18% dos 185 mil presentes na manifestação anterior. Só que eu acho que eles estão fazendo comparação errada aqui, porque esse medidor da USP não fazia naquele tempo medição. Não dá para comparar, da Paulista da PM, né? Não. Eu acho que a primeira medição que esse programa da USP fez foi no ato aqui na Paulista. Foi na Paulista, exatamente. Foi na Paulista. Então, assim, pega o beabá do jornalismo, querido. É o Jornal Globo que está dando aqui, né? Na comparação com o ato realizado no mesmo local, hoje, no 7 de setembro, essa que dá para comparar. Né? Durante a campanha presidencial, a concentração de agora corresponde a aproximadamente metade dos 65 mil que foram na Paulista. Quer dizer, na Paulista foram 65 mil. Não foram 1 milhão, 500 mil, que nem eles falam por aí. E agora foi metade, né? Foram 32 mil. A queda é menor se você for fiel aos números da Paulista. Claro. O que representa isso para você? Você concorda com a maioria dos convidados aqui hoje, sobretudo a Maíra Goulart, que é genial, né? A Maíra Goulart, a gente admira tanto a Maíra, dizendo que não tem importância a quantidade de pessoas, quer dizer, é um evento que é formatado para tomar as redes e para orientar candidatos e a questão da eleição municipal. Qual que é a sua avaliação? Eu concordo com a Maíra. Eu acho que se tivessem ido 20 pessoas, eles teriam arrumado uma forma de concentrar essas 20 pessoas e tirado uma foto numa perspectiva que pareceria que era uma multidão. Eu acho que esse evento, assim como o da Paulista, ele não foi para mostrar, ele não foi para demonstrar a adesão política ao projeto. Ele foi para produzir material para redes sociais e justamente para que os algoritmos possam formatar essas imagens e entregar com informações palatáveis para cada indivíduo, tá? E, em segundo lugar, foi para servir de megafone
para frases e palavras de ordem e pensamentos e explicações para usar a analogia com o Twitter, de 130 caracteres, ou seja, coisas que as pessoas possam falar e repetir em uma única frase, na lacração, etc. Tá? E eu acho que isso sim, eu acho que nesse ponto esses eventos são formatados para isso. Tanto é que, se você for olhar, foi menos da metade do que foi a manifestação passada aqui em São Paulo, né? Figuras políticas de expressão que estiveram em São Paulo não estiveram presentes, por exemplo, o governador Tarcísio, né? Que tinha confirmado presença. Dos governadores que confirmaram presença, só o Cláudio Castro, que é o dono da casa, né? Que é o governador do local, né? E que, óbvio, quer aparecer politicamente para poder fazer os seus prefeitos, né, os prefeitos da sua coligação nas eleições municipais, o Jorginho Melo, etc. Né? E das figuras parlamentares, foi o mais do mesmo. Né? Você tinha lá Nicolas Chupetinha, você tinha lá umas figuras que você nunca ouviu falar, né? Se comentou muito mais, nós comentamos muito mais aqui do Girão do que dos senadores que discursaram lá. Girão, com toda a sua proficiência na língua anglo-saxã, a exemplo de Joel Santana, inclusive, né? Tiveram o mesmo professor de inglês. E aí, eu acho que a atenção tem que ser dada para essa divisão de tarefas, né? Nessas duas manifestações, quem é o cachorro louco, quem é o cara que tem mais costas quentes no sentido de ter toda uma congregação religiosa, messiânica, atrás dele, e que, portanto, pode surfar nessa onda de eu falo o que eu quero e tal. O Malafaia. Quem é a pessoa que vai fazer o contraponto de forma, inclusive, muito perigosa, né? Tentando arregimentar ou tentando aplainar a adesão de talvez o grupo social mais refratário desde sempre ao bolsonarismo, as mulheres, a Michele Bolsonaro. Né? Aliás, aquela frase, nós temos que ser femininas, nós não temos que ser feministas, é de um risco social, de um perigo social, numa realidade de um país que é o país que mais mata mulheres, né? É o país que mais mata integrantes da comunidade LGBTQIA+, né? Você usar esse tipo de discurso religioso, de submissão ao marido, de construção do lar, essas coisas, né, que nem na Marcha da Família pela Paz, etc., se ouvia, né? E você tem a vítima, você tem o coitadinho, o injustiçado, eu só estava aqui trabalhando, que é o ex-presidente, que é a fala do ex-presidente. Tentaram, olhem, só vão conseguir me tirar desse caminho na trairagem, na covardia, né? Estão tentando concluir o projeto de Juiz de Fora, ou seja, estão tentando me matar. Aliás, ele começou falando de Juiz de Fora, né? É o vitimismo. É o vitimismo. É o vitimismo, ou seja, a proximidade da possibilidade da decretação de uma medida cautelar mais séria, não digo nem a prisão, mas de uma medida mais séria, faz com que essas pessoas fiquem tão acuadas, e aí esse grupo em si está dividido. Você tem o pessoal que está falando para a claque, no sentido eleitoreiro, no sentido de se promover para tentar algum ganho político, vide Michele, vide Malafaia, na hora que ele for apoiar os candidatos dele, ou mandar o rebanho dele votar nos candidatos que ele quer que sejam eleitos, etc. E você tem o grupo do pessoal que está querendo se salvar, né? Que está querendo falar, olha, né, estejam do meu lado. Essa vitimização me lembra sempre aquele discurso em cadeia nacional do Collor, em que ele termina falando aquela famigerada frase que deu um tiro pela culatra, né? Não me deixem só. Não me deixem só. Não me deixem só. O Bolsonaro praticamente já falou isso em algum momento. Assim. Se não falou, ele parafraseou. Com outras palavras, sim. Com outras palavras, sim. Né? Ô, João Amorim, meu querido, olha, chegamos no final aqui do nosso encontro. É incrível, né? Eu falei para o Mauro aqui, mas a gente começou a jornada quando eu comecei a fazer o programa
ao vivo, 11 News, né? Que eu dei estreia ao 11 News. Você, Maíra, Paulo Amarante. Eu vou gostando cada vez mais de vocês. Eu fico arrepiado. Querido, obrigado, assim. Eu também. Cada semana que passa, eu fico mais apaixonado por vocês. A gente vai fazendo esse debate, o público vai se envolvendo. Para mim é um prazer e uma alegria estar aqui, meu querido. Sempre. Sempre bom. Olha, agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui nessa maratona. Eu ainda volto hoje, hein, mais tarde, com o Miguel Paiva, e ainda fazendo um resumão da noite, porque para celebrar os 100 mil, aliás, né? Aliás, parabéns. Seu trabalho é importantíssimo. Seu trabalho é importantíssimo para a democracia brasileira.